Quando você fala que você é work in progress, eu começo a pensar a vida é uma sequência de decisões, pequenas, médias e grandes. Sim. Que é o grande livre-arbítrio, né? O presente que a gente recebe quando a gente nasce. Como é que você percebe que a tua tomada de decisão, os valores que regem a tua tomada de decisão, mudaram com o tempo? Excelente pergunta. Eu acho que talvez uma coisa que mais mudou, sabe, Bi, pra mim, foi que eu aprendi a respeitar o fluxo natural das coisas, mais do que eu respeitava, e abrir mão um pouco do controle, sabe? Eu acho que muitos dos meus passos profissionais, até, enfim, pouco tempo atrás, eles tinham uma regra, algumas regras de ouro de como eu iria, enfim, conduzir minha carreira e tal, e muito ancoradas na racionalidade, critérios objetivos pautando minhas decisões. Eu acho que nos últimos tempos eu tenho usado muito mais a sutileza, sabe? Muito mais a intuição para tomar decisões, inclusive as profissionais, né? Então, deixa eu dar um exemplo para você. Eu, durante essa minha carreira executiva, eu sempre tive 5 preceitos técnicos que eu usava para tomar decisão para onde eu vou, né? Acho que tinha sempre uma coisa assim, eu tenho um foco em sempre trabalhar em lugares e empresas e indústrias diferentes para aumentar minha amplitude de conhecimento de mercado e tal. Acho que essa é boa, sempre gostei de fazer. Eu nunca gostei de pular de um concorrente para o outro. Enfim, eu não tinha uma boa sensação, sabe, de estar numa empresa e para um outro concorrente direto, enfim, né? Não achava tão legal trocar de camisa de time. Acho que esse era um tema que eu sempre tentei respeitar. Tinha um tema de tá sempre focado em sentar em posições de core business, que eram muito importantes estrategicamente para a companhia, porque quando você está numa posição central na companhia, você tem o foco da companhia, o foco do conselho, o foco dos recursos, você tem acesso aos melhores talentos, você tem acesso às melhores tecnologias, e às vezes quando você tem muito potencial e você está num lugar, cara, que não é tão importante para a empresa, você gasta muito tempo para tentar ser notado. E eu acho que isso era uma perda de tempo. Então, eu sempre tentei achar um lugar que eu tivesse as condições para florescer. Então, sempre próximo do core business. E valores, né? Empresas que tivessem muito meus valores, né? E que a gente não tivesse nenhum problema. Então, assim, esses eram os preceitos que eu usava, que eram muito técnicos, né? No final do dia. Mas foram bons, me orientaram bastante para os passos que eu dei. Inclusive, passos que não eram necessariamente tão intuitivos, né? Então, quando eu saí lá do Compra Certa, a gente estava num lugar super moderno, super digital e tal. E de repente eu fui para a Raia Drogasil. Que era meio familiar, Que não era? Era uma empresa de capital aberta, mas sim com controle do grupo controlador, das famílias estão lá dentro. Mas muito físico, né? Assim, na época que eu fui lá era 0,6% do faturamento só digital. Então, assim, e aí era o desafio era digitalizar, né? Então, assim, era não intuitivo, mas ele estava dentro dessas premissas, sabe? E aí, no final das contas, foi super interessante o que a gente fez ali dentro e tal, e foi super alinhado a propósito, foi muito legal, foi muito bacana. Hoje a empresa, assim, né, o que eu tinha, Consumer Centricity, que era a minha missão, e digitalização, que acho que a empresa, cara, fez tudo isso, né? Ele tá fazendo quase 25% do faturamento digital, com uma grande virada e tal. Enfim, né, o case de Consumer Centricity da Raia é icônico globalmente, enfim, isso até me abriu muitas portas, né, nessa nova fase e tal. Mas, enfim, não foi tão intuitivo, mas ele estava em cima dessas premissas, ancorado. Agora, esse último movimento que eu fiz, que foi sair da Raia e morar em Portugal, e assim, sem ter nada, assim, não estava enquadrado em nada disso, foi totalmente intuitivo. E foi muito interessante, assim, sabe? Foi muito interessante, porque o que estava por trás ali eu tenho um valor primordial, assim, né, que é família, enfim, né, dar uma condição legal para os meus filhos crescerem, ajudar também a minha esposa no movimento que ela estava fazendo, enfim. Então, assim, tinha uma coisa muito mais, digamos, nobre, ao mesmo tempo totalmente irracional, né, porque eu estava deixando uma série de, enfim... E desvalorizada, na verdade, né? Um grande executivo, largar tudo. Exato. Para ir atrás da esposa, da família. Então, engraçado que muito da reação foi isso, né? Poxa,
Cara, que exemplo legal você tá dando, né? Uhum. De você, cara, priorizar a tua esposa e abrir mão da parte profissional. Eu era um CEO naquele momento, né? Eu era um CEO de uma operação. Então, e aí até assim, aí eu fui ser consultor. E assim, ser consultor você vai, né, num outro lugar, né, para Uhum. conversar com as pessoas e tal. Você tá ali, né, de alguma maneira vendendo o seu peixe e tal. E você não é o cara que é procurado, né? Você é o cara que procura, né? É muito diferente. E aí eu estava conversando recentemente com um CEO de uma grande empresa, né, que é meu cliente, enfim, que a gente desenvolveu uma boa afinidade, enfim. E é um cara muito grande, icônico no mercado, né? Todo mundo conhece ele. E ele me perguntou exatamente isso. Pô, como é que foi, cara? Você largar todo esse status, toda essa segurança e tal, pô, para ser um consultor e tal. E aí, cara? Eu falei, cara, eu vou te falar que foram duas coisas, né? Acho que duas coisas que eu precisei ter, né? Fé, Uhum. que alguma coisa vai estar lá diferente, vai ser Uhum. bacana e tal. E humildade. Cara, eu preciso disso, cara, assim, o reconhecimento, ou os tapinhas nas costas, ou de alguma maneira um título, cara, puta, isso é de fato que eu tô aqui para, Uhum. entendeu? E eu acho que tem esse ponto da preparação, né, mental, espiritual que eu venho fazendo nos últimos anos, que para mim ficou muito claro que, cara, eu não preciso disso, cara. Eu não preciso, eu posso estar em outro lugar de servir e tal. E no final das contas deu muito mais certo do que eu poderia imaginar, né? Então, é isso, né? Acho que assim, foi muito racional, com critérios muito objetivos, minhas decisões. E hoje em dia é mais sutil, é mais intuitivo, mas ao mesmo tempo eu tenho aprendido que às vezes tem muito mais oportunidade nesse outro lado, né, Uhum. do que no lado racional.